Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos neste domingo, dia do Senhor, para juntos celebrarmos esta Santa Eucaristia, esta Palavra de Deus que vem ao nosso encontro, o Senhor que quer nos levar para o céu junto com Ele, onde já temos o nosso lugar reservado, somos cidadãos celestes. E queremos então pedir o auxílio divino, pedir que Deus venha em nosso socorro com a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Meus irmãos, dia 13 de março, segundo domingo da Quaresma, nós queremos então refletir, rezar este Santo Evangelho, que hoje vai nos mostrar a transfiguração de Jesus. Mas o que está fazendo a transfiguração no meio de um tempo um tanto até sombrio, um tempo em que nós nos voltamos para a penitência, para a oração, para o silêncio, a introspecção? O que tem a ver conosco, com este tempo, a transfiguração? Tudo, meus irmãos. Claro, a igreja é sábia, podemos confiar que ela não errou em colocar aí uma passagem para que nós nos confundíssemos. Não. A igreja, com a sua sabedoria milenar, vem nos mostrar as lições que saem do Santo Evangelho. E esta lição de hoje é a lição de ter o foco em Deus. Que possamos ter à nossa frente sempre a ressurreição de nosso Senhor. É a ressurreição quem vai nos dar ânimo para sairmos, para evangelizarmos, para estarmos disponíveis à obra de Deus. Sim, o Evangelho da Transfiguração, então, nos coloca Jesus, que vai levar consigo Pedro, Tiago e João ao alto da montanha. Nós sabemos, o Monte Tabor, Lucas 9, de 28b a 36. Jesus leva os seus apóstolos, os seus discípulos mais íntimos, aqueles que seriam também grandes propagadores do seu evangelho, junto com o chefe da igreja, Pedro. Jesus os convida para subir a este monte, o Monte Tabor, porque mais tarde, lá ao final do capítulo 19, então Jesus também vai convidar esses mesmos três apóstolos, Pedro, Tiago e João, para subirem com ele outro monte, o monte do Getsêmani, do Jardim das Oliveiras, do Horto das Oliveiras, onde Jesus mesmo se entregará para ser esmagado como bom azeite. Getsêmani significa esse lagar, este lugar onde a azeitona, a oliva, ela é macetada, macerada, e assim ela derrama todo o seu sumo, um óleo extra virgem, um azeite então muito saboroso e muito poderoso também para os doentes, para a alimentação e para tudo que for necessário. E além disso, para a luz, não é? O azeite, onde não se tinha velas de cera, de abelha, ou parafina, como nós temos hoje, se usava o óleo. E o óleo iluminava de uma maneira muito bela, uma luz dourada, todo o ambiente. Esta luz se refere também à luz do Cristo ressuscitado, aquele que se torna óleo do Senhor, aquele que se deixa morrer, que se deixa transformar em um precioso azeite. Esse também pode iluminar. Com ele faz-se uma lamparina, e esta lamparina pode então, com um pavio, iluminar um ambiente que esteja nas trevas, na escuridão. Jesus também se transfigura. As suas vestes são brancas, brancas como nenhuma lavadeira poderia alvejar. Vai nos dizer o outro evangelho,
mas nós sabemos por esse. Lucas, no entanto, nos dá ênfase muito mais na oração. Jesus levou os discípulos consigo e, enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Jesus, que será macerado como a oliveira, como a oliva, vai também brilhar para o nosso mundo pela nossa misericórdia, por misericórdia a nós. O Senhor Jesus passa por tudo isso. Ora, meus irmãos, nós sabemos que o evangelista Lucas coloca uma caminhada de Jesus muito importante. Jesus começa a sua caminhada subindo para Jerusalém. Do capítulo 9 ao capítulo 19, Jesus vai fazer esta subida. E o capítulo 9 de São Mateus, de São Lucas, vai começar com o chamado dos 12, a missão dos 12. E esta missão é de anunciar, proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus convida a não levar nada pelo caminho. Depois vai falar de Herodes, de João Batista. Vai então dar de comer a 5.000 homens, fazer a multiplicação dos pães. Em seguida, a confissão de Pedro: tu és o Messias de Deus. E Jesus vai predizer a sua morte e ressurreição. Então, Jesus vai dizer: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna? Então, logo depois deste anúncio da paixão, que já é no capítulo 9, no início da subida, Jesus já vai anunciar a sua paixão. Em seguida já há o episódio da transfiguração. E por que Jesus faz esse gesto de misericórdia extrema com Pedro, Tiago e João e com todos nós? Porque, assim como os pastorinhos de Fátima tiveram que conhecer primeiro a certeza do céu, para depois então poderem ter a visão do inferno que Nossa Senhora colocou a eles, também Jesus, que vai passar por muitos suplícios, precisa ter diante de si a nossa salvação. Quando Jesus se transfigura, Jesus conversa com Elias, com Moisés, sobre a nossa salvação. Jesus quer que o nosso nome esteja em seus lábios quando ele disser: vinde, benditos de meu Pai. Não, o Senhor não quer excluir a nenhum de nós. O Senhor não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Nós ouvimos também na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, até o 4, versículo 1. E aqui, de uma maneira muito bela, Paulo vai dizer que os filipenses têm que imitar o próprio São Paulo, porque ele imita o Cristo, fazer tudo de acordo com o exemplo que nós damos. Então, nós, porém, diz ele no versículo 20, nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Sim, nós somos cidadãos do céu. E quão facilmente nós nos esquecemos disso. Jesus precisa nos lembrar sempre, não somente durante a Quaresma, todos os anos, neste segundo domingo em que ele se mostra transfigurado, mas ainda todos os dias. Precisamos, ao acordar, ao ver o sol, nos lembrar que Cristo é o sol oriente que nos veio visitar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o seu brilho refuge, o seu esplendor
é imenso, é sem fim. Quando nós virmos o sol a brilhar, lembremos-nos de Cristo. E se o sol está entre nuvens, também lembremos do Senhor, lembremos que Ele está conosco, que Ele caminha conosco também na claridade do dia. Ao vermos esta claridade, possamos perceber que Jesus nos toca com a sua graça, que nós não estamos sozinhos, nós somos cidadãos do céu. Então, no céu teremos um corpo transformado, um corpo glorioso, se nós assim formos para lá. Jesus quer que nós tenhamos a salvação, mas Ele espera também de nós uma resposta. Ele espera todos os dias esta resposta. Lucas vai nos introduzir numa realidade muitíssimo importante. Enquanto rezava, Jesus ficou transfigurado diante deles. Jesus mostrou o seu rosto glorioso, o seu rosto de ressuscitado. Então, a nossa fé, meus irmãos, deve se basear na ressurreição de Jesus. Como São Paulo vai nos dizer na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. É claro, nós sabemos, a nossa fé cristã vai nos levar a passar por sofrimentos, por dores, por tormentos, incompreensões, perseguições. Isso já está no script. O próprio Senhor Jesus disse, quando nos chamou, quando chamou os apóstolos: olha, vocês vão ser perseguidos, felizes os perseguidos, felizes os humilhados, caluniados. Vocês serão, porque se fizeram isso com o ramo verde, que é Jesus, não vão fazer conosco, que somos pecadores, ramo seco, que muitas vezes não iluminamos a luz do nosso batismo que está em nós, e muitas vezes deixamos esta luz escondida. Nós nos negamos, tantas vezes podemos nos negar a amar Cristo e anunciá-lo aos nossos irmãos. Mas, meus irmãos, mesmo sabendo que passaremos por muitas tribulações, como a igreja sempre passou, quantos padres, quantos leigos, quantos cristãos passaram já por muitas tribulações, sofrimentos, dores, incompreensões. Muitos, milhares. São muitos os mártires que derramam a sua vida por Cristo. Mas maior ainda é o número dos cristãos que derrama cada gota de sangue, cada suor seu, e o oferece por Cristo, o oferece pela igreja, oferece pelo bem da humanidade. E claro, Cristo vai aceitar essa nossa oferta. É uma oferta de amor, uma oferta de doação, assim como o próprio Senhor Jesus fez com cada um de nós. Então, sejamos generosos com o Senhor. Meus queridos irmãos, nós somos da descendência de Abraão. Como a primeira leitura de Gênesis 15 vai nos dizer, que vai dizer a Abraão, Deus diz a Abraão, se ele pode contar as estrelas do céu, ele não poderá contar a sua geração. Claro que a sua geração se estende muito mais do que o povo hebreu. Jesus conquistou a geração para Abraão e perpetuou esta grande promessa. Nós não somos somente um grupo de pessoas, um aglomerado de ideias, nós somos os filhos de Deus, meus irmãos. E nós precisamos dar razões disso e precisamos valorizar isso na nossa vida. O Senhor se lembra sempre da aliança que fez conosco, esta aliança feita com Abraão para sempre. É Ele, o Senhor Jesus, a nossa luz, Ele que nos liberta de todos os males, de todas as prisões. Entreguemos hoje, então, nossas dores, sim, nossos sofrimentos, mas entreguemos as dores da humanidade, entreguemos as dores da criação que geme e chora, esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus.
Toda a criação anseia por estar com Deus, por ser novo céu e nova terra, e não se deixar levar pelas odes do maligno. Coloquemo-nos nosso coração no Senhor, nosso coração em Deus, e que Ele nos ajude a ver sempre a sua face, a traçar os objetivos da nossa vida, objetivos que não vêm primeiramente de nós, mas de Cristo, e nós, com santa obediência, seguimos os passos do Senhor na medida da nossa possibilidade. Deixemos que Ele, então, nos faça cada vez pessoas melhores. Que o Senhor Jesus nos inunde com a sua misericórdia, com a sua piedade. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado. Um santo domingo, abençoado dia, uma ótima semana a todos. Permaneçamos na paz, no sacrifício da nossa Quaresma.